Reflexão bíblica. Carta de Paulo a Tito. Capítulo 1. Tito 1. Paulo saúda Tito e o encarrega de ordenar presbíteros em cada cidade, destacando as qualificações necessárias para esses líderes. Ele adverte contra falsos mestres e exorta Tito a repreendê-los com firmeza. Instruções a Tito. Neste capítulo de Tito 1, veremos que Paulo procura dar a Tito instruções específicas para a organização da igreja em Creta. O desafio era lidar com mestres insubordinados e a perversão das pessoas. Normalmente, Paulo se apresenta como servo de Cristo, apenas na sua carta a Tito ele se apresenta como servo de Deus. A referência a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, demonstra o amor que Paulo sentia por ele. Destaque feito à fé e ao conhecimento produzidos pelo novo nascimento. Contexto histórico. Essa epístola foi escrita por Paulo a Tito, líder local da igreja, e contém seus conselhos que permanecem sempre atuais. Paulo escreve que a esperança da vida eterna se deve a uma promessa feita por Deus antes dos tempos dos séculos. Ele ensina que os santos devem aguardar a bem-aventurada esperança da exaltação e da segunda vinda. Paulo também escreve a Tito sobre a lavagem da regeneração e sobre a renovação do Espírito, em alusão à ordenança do batismo e ao efeito purificador do recebimento do dom, ordenanças preparatórias para sermos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Servo de Deus. Versículos 1 ao 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. Mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu próprio filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus o Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Às vezes, escravo, é traduzido como servo, entretanto, o primeiro termo é mais forte e traduz melhor o original. A terminologia rígida é intencional. Paulo costumava usar este vocábulo para se referir a si mesmo, Romanos 1 verso 1, e a outros cristãos, 1 Coríntios 7 verso 22, ver também 2 Pedro 1 verso 1. Esta terminologia também é comum para líderes do Antigo Testamento. Segundo a fé, traduz uma expressão difícil. A ideia é que o propósito do apostolado de Paulo era ver pessoas vindo à fé e crescendo nela e no conhecimento da verdade. A palavra verdade se refere especificamente ao Evangelho, e o Evangelho conduz à piedade. A função de Tito. Versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam e estabelecesses anciãos em cada cidade, como já te mandei. Sobre anciãos, ver notas em 1 Timóteo 3 verso 1. Os requisitos dos líderes. Versículos 6 a 8. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só esposa, tendo filhos crentes, não acusados de libertinagem ou rebeldia. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Sobre marido de uma esposa, ver nota em 1 Timóteo 3 verso 2. Tendo filhos crentes não obriga, mas supõe que tais homens provavelmente tinham filhos em casa debaixo de sua autoridade. A palavra crentes também pode ser traduzida como fiéis. Isso levanta uma questão importante:
É obrigatório que os pastores tenham filhos cristãos ou filhos fiéis e obedientes em geral. Esta palavra e suas formas relacionadas em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, geralmente se referem a ter fé salvadora, e não apenas ser obediente. Contudo, o contexto é o principal ponto para se entender qual variação da palavra está subentendida. A ênfase deste contexto está em um homem cumprir bem seus deveres. Nenhum pai é capaz de garantir a conversão de seus filhos. O melhor que ele pode fazer é garantir que eles se comportem de maneira obediente enquanto estiverem debaixo de sua supervisão. Além disso, a passagem paralela de 1 Timóteo 3 fala apenas de filhos comportados, e não convertidos. Portanto, Paulo estava exigindo que os pastores controlassem o comportamento de seus filhos, não permitindo que eles fossem conhecidos por libertinagem ou rebeldia. Capaz pela sã doutrina. Versículos 9 a 11. Retendo firme a fiel palavra, que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de admoestar como de convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância. Era comum aos escritores antigos enfatizar um item de uma lista colocando no início ou no final, bem como dando a ele uma atenção mais longa do que aos demais termos. Paulo fez exatamente isso aqui. Ele usou apenas umas poucas palavras para os itens dos versos 6 ao 9, mas o último ponto é mais longo e mais complexo em sua gramática. Com isso, Paulo estava enfatizando a importância do bispo, verso 7, ser capaz de ensinar. Os versos 10 ao 16 deixam claro o motivo dessa exigência. Decadência de Creta. Versículos 12 e 13. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. No mundo antigo, Creta era conhecida por sua decadência moral. O historiador antigo Políbio escreveu que era quase impossível encontrar conduta pessoal mais traiçoeira e política pública mais injusta do que em Creta. Cícero também afirmou: os princípios morais são tão divergentes que os cretenses consideram assaltos nas estradas algo digno. Fábulas judaicas. Versículo 14. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Sobre fábulas, ver nota em 1 Timóteo 1 verso 4. Paulo não declara qual o conteúdo específico das fábulas e mandamentos que ele tinha em mente neste versículo, mas em Tito o falso ensino está mais explicitamente associado ao contexto judaico, verso 10, do que em 1 e 2 Timóteo. Mente e consciência contaminadas. Versículo 15. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro, antes, até sua mente e consciência estão contaminadas. Essa declaração faz lembrar o ensino de Jesus, Lucas 11 verso 41, e escritos anteriores de Paulo, Romanos 14 verso 20. À luz da origem judaica deste falso ensino e do contexto do uso anterior de semelhante vocabulário por Jesus e Paulo, é bem provável que o problema aqui fosse as leis judaicas de restrições alimentares. Os falsos mestres pareciam preocupados com essa pureza ritual, mas apesar disso estavam contaminados com sua própria incredulidade e pecado. Professam que o conhecem, mas nas obras, o negam. Versículo 16. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. As obras dessas pessoas provavam definitivamente que elas não eram cristãs,
apesar de dizerem que conhecem a Deus. Paulo não hesitou em fazer tal julgamento. As 3 descrições no final do versículo resumem o comportamento que provou que elas não conheciam de fato a Deus. Conclusão. Concluindo, o bom testemunho de um cristão verdadeiro ao ministério deve ser confirmado pelo seu exemplo de vida. As características que Tito deveria antes de nomear os líderes da igreja são listadas por Paulo. Ele alerta que pessoas gananciosas, beberrões, caloteiras, arrogantes e mulherengos não podem ser dirigentes da congregação. Lidar com mestres insubordinados poderia levar a congregação à ruína se não fosse administrado com sabedoria. Muitos falsos ensinamentos sobre a circuncisão, de casa em casa com pregação gananciosa, levavam as famílias por caminhos contra a verdade de Cristo. A instrução a Tito era de permanecer na palavra de Deus, exortar e repreender essas pessoas para que parassem de ensinar perversamente o povo de Deus. Paulo esclarece a Tito os diferentes tipos de pessoas, os puros e os impuros. Os puros têm a mente de Cristo, pois estão cheios do Espírito que os inspiram a pensar nas coisas do alto, eternas. Já os impuros estão com a mente corrompida, vivendo nos seus pecados. Não conseguem discernir a graça e a justiça de Deus. Trazendo para os dias de hoje, devemos seguir as instruções de Paulo, que são atemporais, e se o fizermos, receberemos o galardão pela obediência aos verdadeiros mandamentos daquele que é o Criador do universo. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.